Eu tô vendo aqui, o Fábio mandou: bom dia, Felipe. Você acha que estudar LLMs, né, que é a linguagem natural, né, é o jeito que a gente se comunica com a máquina, né, são os modelos como ChatGPT, Gemini, e agentes de IA é uma boa para ser um diferencial para se tornar um analista? Fábio, excelente pergunta. Vamos lá. Cara, depende. Como que você vai estudar isso? Eu acho que, assim, sendo bem sincero, você precisa saber como funciona o modelo, entender como esse modelo funciona e saber utilizar ele de maneira prática é o mais importante. Então, tem muita gente aí que vai tentar te vender um curso de R$1.000, R$2.000 falando: olha, você precisa saber engenharia de prompt. Não, você não precisa. Lá atrás, inclusive eu tô lendo um livro muito bom que eu indico, um livro de como que o Google foi formado, né? Lá atrás, quando era uma startup. Então, no comecinho, quando eles criaram o Google era só... Hoje o Google é bem mais que isso, né? A empresa Google. Ele era só um sistema de buscas na internet. E era mais ou menos o que o ChatGPT hoje. Quando você precisa de uma informação, você lá digita no ChatGPT e você tem a informação. O Google era a mesma coisa. E ninguém, na época, se preocupou em vender um curso te ensinando a usar o Google. Então, o que você quer entender? Como o Google funciona, como funciona um sistema de buscas. E aí é super legal, porque o Google foi criado em Python lá atrás. Por isso eles estavam com dificuldade de escalar. É uma história super legal, super interessante. Mas o Google foi construído em Python. Eles faziam data mining, né, que é a mineração desses dados de uma forma específica, que precisava funcionar. Entender como o Google funciona por trás... super útil, fácil. Entender como funciona um modelo de machine learning por trás, nos bastidores, é muito importante. Entender engenharia de prompt, cara, me desculpa, mas isso me parece muito coisa de preguiçoso, que quer fingir que tem um diferencial no mercado. Você precisa realmente saber como fazer uma busca. Talvez por eu ser da área, por eu usar o ChatGPT, principalmente, há muito tempo, eu tenha facilidade. Eu sempre consigo extrair do GPT aquilo que eu preciso dele, sabendo que ele vai ter suas limitações e que eu vou ter que colocar meu conhecimento ali. Mas eu tenho dificuldade em entender por que você não necessariamente você, Fábio, mas por que uma pessoa gastaria uma grana e tempo para aprender a fazer perguntas para um modelo que o objetivo desse modelo é se aprimorar a ponto dele se comunicar cada vez melhor com você. Então, é meio que você tá indo na contramão do negócio. O modelo, a OpenAI tá se preocupando muito em entregar cada vez um modelo melhor, um modelo que entenda melhor você e que te entregue as melhores respostas para aquilo que você precisa. E aí, as pessoas hoje estão preocupadas em aprender a fazer engenharia de prompt para se comunicar melhor com o modelo. Mas o modelo vai evoluir muito mais rápido. E assim, qual é a dificuldade de se expressar que você tem, que você não consegue extrair do modelo? Então, assim, eu acho que engenharia de prompt não vale a pena gastar tempo, não vale a pena mesmo gastar tempo. Pô, é só você perguntar aí, extraindo ali. E com o tempo você vai entendendo como o modelo funciona, mas se exponha ao modelo, use o modelo, use. Você vai ver que ele vai responder mal. Você vai ver que quando você não for tão específico, ele não vai responder tão bem, mas são coisas meio intuitivas que você vai pegando com a prática. Agora, estudar por trás como funcionam esse sistema de machine learning, né? Porque as LLMs, elas são um bracinho do machine learning, um bracinho. Machine learning é uma coisa muito, muito ampla. Aí eu acho interessante. Você entender como funciona, o que é. Você não precisa ser expert, você não precisa dominar totalmente, mas entender como funciona vale muito a pena. Te dá uma outra visão do negócio também. E uma das razões, agora, por entender sobre LLMs, eu não sou um engenheiro de machine learning, mas eu entendo a ponto de saber que esses modelos, eles são muito caros. Então, quando a gente fala, pô, os modelos vão substituir os analistas de dados, os cientistas de dados, dificilmente, porque é muito caro. A OpenAI lançou e quando você entende como o modelo funciona, você entende por que o modelo é caro. A OpenAI lançou agora a versão dela profissional, né? Que praticamente ela faz tudo o que você precisa. Ela é basicamente um cientista de dados júnior. E o que é interessante nesse modelo? Ele custa $200 por mês. É um valor que para o Brasil fica praticamente inacessível, mas lá nos Estados Unidos ele já é acessível. Então muita gente está usando. A OpenAI se ferrou agora, ela está preocupada, a empresa está preocupada, porque ela não esperava que tanta gente usasse o modelo e usar tanto o modelo, porque a versão de $200 ela é uma versão ilimitada, então você pode usar o máximo que o modelo tem. Só que por $200 por mês eles estão tomando prejuízo. Eles deviam cobrar, por exemplo, algo na casa dos $5.000, $10.000 de cada usuário para eles equilibrarem, para ficar no break-even. Então, o modelo ele dá prejuízo. Como que o modelo vai substituir todos os profissionais, ou 30% que seja dos profissionais de análise e ciência de dados, se o modelo dá prejuízo? A gente não tem tecnologia ainda para conseguir entregar esse modelo de uma maneira viável. O modelo, ele consegue ser entregue, ele funciona muito bem, mas é basicamente queimar dinheiro.
cada melhoria que eles fazem, só para eles ligarem o modelo deles, eles estão queimando dinheiro a cada segundo que passa. A cada segundo que passa, a OpenAI tá queimando dinheiro e perdendo dinheiro e perdendo dinheiro. Então, assim, eu duvido que vai substituir por isso também. E aí, quando você entende como funcionam os LLMs, os agentes de AI, as próprias empresas por trás, você começa a entender o business, você começa a entender a complexidade e você começa a entender onde estão os furos. E aí você consegue trabalhar melhor aonde estão esses furos. E aí você consegue estar sempre à frente. E usar a inteligência artificial a seu favor. Não ficar correndo dela, fugindo dela, ter medo dela. Ficar caindo nessa venda de desespero. Seremos substituídos? Não. Se você continuar aprendendo, se aperfeiçoando, entendendo aquilo que te ameaça, você consegue trabalhar aquilo e usar a seu favor. Então, eu realmente não acho que a gente vai ser substituído. Não acho que vale a pena estudar prompt de comando, mas acho que vale a pena sim estudar. E aí, assim, Felipe, quero só entender como funciona. Vale a pena? Vale. Felipe, quero me dedicar a entender tudo sobre isso. Vale a pena? Vou ficar 5 anos, vou fazer um doutorado na área para entender isso daí. Vale? Vale também. Porque a inteligência artificial hoje, não só as LLMs, todo o conjunto de machine learning, deep learning, elas são hoje o que mais vale a pena. As grandes empresas só contratam quem entende do assunto. Então, quanto mais você entender sobre isso, melhor vai ser os seus resultados e mais escasso no mercado você vai ser. A gente já tá cheio de pessoas que sabem fazer análises superficiais, que não usam estatística, que não usam matemática, que não entendem nada de machine learning. Se você dá esse passo à frente, e aí só para deixar claro, machine learning é basicamente estatística, álgebra linear e cálculo. Se você sabe essas 3 coisas, você consegue trabalhar muito bem, mas sim, você consegue ser um engenheiro de machine learning praticamente. Vai depender, lógico, do seu nível de conhecimento em cada uma dessas 3 coisas. Mas, mais importante que isso é a estatística, porque os modelos, se você vai entender de onde os modelos surgiram, basicamente são de modelos como regressão linear, que é algo que vem da estatística também. Lógico que você também consegue fazer isso através do cálculo, e basicamente muitos dos cálculos que a gente faz para chegar nas equações das regressões lineares são feitos através de álgebra linear, mas você não. Se você saber a estatística, você consegue entender como o modelo funciona, o que o modelo faz, sem precisar necessariamente ser expert em álgebra linear e cálculo. Eu aconselho que você seja expert em álgebra linear e cálculo? Sim. Mas se você souber estatística, você já está apto a usar os modelos. Você já está apto a entregar resultado que o analista de dados que está preocupado em construir o dashboard, qual é a melhor cor de gráfico, esse cara não vai entregar o mesmo resultado que você. Então você já está, à frente. Você já está no limite do conhecimento ali.